Afonso, porque as semifinais, então, estão definidas. Certo, Edu? Não só o confronto, mas também datas e horários já foram divulgados. É isso, Edu? Tudo bem, Bruno? Como é que você tá? Boa tarde ao Jailson, fã de esporte. Sim, terminou agora há pouco uma reunião virtual, não foi aquele conselho técnico presencial, foi virtual. E detalhe, com 3 apenas dos 4 semifinalistas participando. Vou explicar isso. Deixa eu passar primeiro os jogos. Como já era esperado, ontem já era uma informação logo após o término do jogo. O jogo de domingo seria o clássico entre Corinthians e Santos, já estava definido, a não ser que o Novo Horizontino tivesse eliminado São Paulo, aí Corinthians e Novo Horizontino seria em outra data. Mas como o São Paulo confirmou a classificação, então 18h30 domingo tem Corinthians e Santos. E aí havia uma grande dúvida sobre Palmeiras e São Paulo. Por quê? Porque o regulamento da federação usa como data base apenas o domingo, dia 9. Ele não fala no final de semana 8 e 9. Ele usa como data base o domingo, dia 9. E como os mandos pertencem à Federação Paulista, esse conselho técnico era para definir se o Palmeiras mandaria o jogo no sábado, provavelmente em Barueri, já que tem um show marcado para o Allianz Parque, ou na segunda-feira no Allianz Parque. O São Paulo já tinha certeza, embora não tivesse sido realizado o conselho técnico, que o Palmeiras jogaria na segunda-feira contra ele, São Paulo, e que o jogo seria no Allianz Parque. E isso acabou prevalecendo no conselho técnico. O São Paulo soltou agora há pouco uma nota de repúdio a essa decisão, ressaltando que o futebol, os horários nobres do futebol são sábado e domingo, que ele não concorda com essa definição para segunda-feira e por isso ele não participou desta reunião online do conselho técnico da Federação Paulista como forma de protesto por já saber por antecipação que prevaleceria o Palmeiras como mandante na segunda-feira, 9h35 da noite, no Allianz Parque. Se fosse em Barueri, não mudaria o conceito de gramado, que é sintético. Mas, claro, a pressão é muito menor. O torcedor do Palmeiras normalmente não lota Barueri. O São Paulo se sentiria, digamos assim, um pouco mais confortável. Está definido, Zubeldia está mantido agora com menos pressão e o São Paulo busca voltar a uma decisão de título paulista, tentando passar pelo Palmeiras e ganha aí mais um tempo de preparação essa que começa amanhã aqui no CT da Barra Funda, Bruno. Ô Edu, fica com a gente pra gente conversar e entender direitinho esse posicionamento do São Paulo. Então a informação acabou de sair, né? A reunião, como o Edu falou, foi virtual. Dirigentes de 3 clubes participaram e o São Paulo não. O São Paulo, então, acaba de emitir a nota protestando contra o jogo na segunda-feira, imaginando, então, que isso já tivesse acertado, por isso sequer participou. E ele é contra essa escolha. O que você acha, Jailson? Se São Paulo quisesse jogar em casa, que tivesse feito a melhor campanha, por exemplo, na fase de grupos, tá? Só em questão do Morumbi, por exemplo. Mas o Palmeiras, usando a brecha no regulamento, como diversos clubes, diversos advogados, enfim... o pessoal das leis, né? Eles usam qualquer brecha para ser a seu favor. O Palmeiras tinha o mando de campo, tudo bem que a data estava ali entre sábado e domingo, né? Como a gente estava lendo ali. A data base é domingo. O Palmeiras usou uma brecha no regulamento para mandar o jogo em casa, na segunda-feira. O horário e o dia, numa boa, segunda-feira, 9h30 da noite. Complicado, mas o Palmeiras usou uma brecha no regulamento para usar a seu favor. Deixa eu chamar o Rafa Valente também, tá, Edu? Mas continua com a gente, porque o Rafa tem o lado do Palmeiras, tá, na história. Então, Rafa, o Edu tá contando pra gente, você acompanhou. Claro que o São Paulo, então, não participou da reunião e emite uma nota contrária a essa decisão. O Palmeiras já repercutiu essa escolha e é o que o Palmeiras de fato queria, Rafa? Bom dia, Bruno. Bom dia, Jailson. Bom dia ao nosso fã de esporte. Olha, um pouco mais cedo na nossa programação, eu até informei que o Palmeiras tinha, sim, essa preferência por jogar na segunda-feira por 2 motivos. No sábado acontece o show do Offspring, então o Allianz Parque não vai estar disponível. E domingo, dificilmente ele conseguiria a liberação do Allianz Parque, conseguiria, assim, ter o campo disponível para o jogo. Então, havia uma preferência interna para que fosse na segunda. Até onde eu sei, ele não pressionou a federação por isso tudo foi conversado no conselho técnico. Tem uma outra questão, né, que no sábado ainda é um dia em que haverá bloquinhos de rua por causa do carnaval ali, principalmente ali no bairro onde o Palmeiras tem a sede, tem o campo. E tem ainda a questão do show, como eu falei, né. Mas assim, eu
consultei algumas pessoas do Palmeiras aqui, uma primeira resposta que eu tive é que a Leila não vai se manifestar. E aí eu perguntei se o clube deve se manifestar, eu ainda não tive uma resposta sobre isso. O fato é que já começa uma semifinal muito quente entre os dois. A gente lembra que em 2021 e 2022 eles foram os finalistas do Campeonato Paulista. O São Paulo foi campeão em 2021, quebrando até um jejum de títulos muito longo, e o Palmeiras ganhou em 2022. E o Palmeiras esse ano batalha pelo que seria um tetracampeonato inédito na história do clube e até na história dos rivais. Nenhum rival conseguiu até hoje 4 títulos consecutivos. Já começa muito quente. O Palmeiras, só para incluir, Bruno, que vai ter provavelmente o Vitor Roque estreando contra o São Paulo. A questão é se como titular ou no banco de reservas entrando no jogo. O Vitor Roque faz hoje, nessa terça-feira à tarde, o primeiro treino dele com o Palmeiras. Chegou ontem no Brasil, chegou no aeroporto de Guarulhos, já assinou, fez os exames médicos, tudo. E hoje vai conhecer os companheiros e vai conversar também com o Abel Ferreira. Bruno. Boa, eu tô vendo aqui, Edu, mais uma vez a nota aqui do São Paulo, tá? Então é isso, o argumento do São Paulo para não participar é porque ele entende que a decisão já estava tomada antes mesmo da reunião, e o argumento para a partida não ser na segunda é apenas pelo fato de partidas nobres e decisivas devem ser disputadas sábados e domingos, é isso, Edu? Ou existe algum outro argumento? Porque não é a questão do calendário, certo? O São Paulo não joga agora no meio de semana. Esse seria um argumento importante a favor do São Paulo. Esse argumento não existe, é isso, Edu? Não, não existe. São Paulo tem todo o período de preparação, fosse sábado, domingo, segunda-feira, semana livre para preparar o time. Foi o último a jogar na segunda-feira, mas mesmo assim a distância, até pelo que é o calendário do futebol brasileiro, mesmo que fosse sábado, seriam 4 dias de preparação, o que normalmente nunca acontece. O argumento na nota oficial é exatamente esse. Mas o que realmente provocou indignação no São Paulo é que ontem, após o jogo, 12 horas antes do Conselho Técnico, essa já era uma informação oficiosa, mas oficial. Já se sabia que a TV detentora dos direitos em abertos queria o Corinthians no domingo às 18h30 e que, como o jogo do Palmeiras contra o São Paulo teria que ser numa data ou sábado antes ou na segunda-feira, o Palmeiras, devido a poder usar o Allianz Parque, já tinha batido com a federação que jogaria na segunda-feira. O mando não é do clube, o mando não é do mandante, o mandante só tem direito a jogar na sua casa. O regulamento é claro, os mandos das fases decisivas pertencem à organizadora da competição, no caso a Federação Paulista de Futebol. São Paulo estava com essa certeza, mas esperando o Conselho Técnico. Como provavelmente confirmou a certeza antes do início da reunião virtual, optou como forma de protesto em não participar desta reunião. Resta saber se esse protesto vai parar, Bruno, só numa nota oficial. E aí eu tenho que colocar algo que, digamos assim, vai apimentar a semana. A torcida do São Paulo na rede social tem se manifestado muito contra a diretoria, dizendo que a diretoria não tem força de bastidor e que isso já estava, assim, como cartas marcadas. Ontem mesmo a torcida já estava criticando a diretoria, que ela não teria força de trazer o jogo para sábado. Eu vi isso em rede social também, torcedores falando que o São Paulo deveria brigar da maneira que conseguisse para não jogar na segunda-feira e jogar no sábado. É um argumento válido esse, Jailson, de que partida nobre tem que ser disputada no final de semana e de que segunda-feira a partida não pode acontecer e que isso já estava definido previamente? Não poder acontecer é muito forte, mas é um argumento. Tem um argumento, sim, ainda mais por questões de finais, semifinais, assim, as partidas mais importantes. Tem toda a inversão até da Copa do Brasil, que a Copa do Brasil também era disputada no meio de semana e tem uns 2, 3 anos as finais de Copa do Brasil passaram a ser disputadas em final de semana. É um argumento válido, sim, mas tem toda essa questão, como eu falei na primeira vez que tu me perguntou. É a questão da brecha no regulamento e o Palmeiras se aproveita disso para conseguir jogar a partida de sábado para segunda-feira. O Edu trouxe muito bem, o mando é da federação, não é dos clubes. Só que aí tem a questão ali da pontuação, né? Da primeira fase. E aí o Palmeiras... Não, mas eu acho que é isso. Se o São Paulo tivesse conquistado em campo esse direito, não teria discussão. Exatamente. Agora, o São Paulo não conquistou em campo. E aí tem toda essa polêmica porque não conquistou em campo a pontuação na primeira fase e agora é uma polêmica por conta de mando de campo eu também já vai apimentar um pré-jogo. Os jogos decisivos, eu também acho que é melhor no sábado e no domingo. Exatamente. Para o torcedor, para quem está em casa assistindo, para todo mundo é melhor. Exato. Mas eu não sei se é motivo para você tentar melar o negócio. Mas aí já é para apimentar o clássico. Já é a questão já de
dos outros anos, né? O São Paulo e o Palmeiras têm se encontrado bastante em questão decisiva, não só no Campeonato Paulista, então já é para apimentar, já botar uma pimentinha a mais no tempero desse jogo. Até porque o Campeonato Paulista, ele tem jogos às segundas. Sim. O próprio jogo de ontem. O jogo de ontem, exatamente. Por que que o jogo de ontem... E olha só como os valores, né? Não é, Edu? Como os valores estão até invertidos nessa discussão. O jogo de ontem foi na segunda-feira. Por que que foi na segunda-feira? Por uma questão, não é, Edu, de segurança. A gente se revolta muito mais em um jogo não acontecer no final de semana, ou existe um chilique muito grande, o jogo não é no final de semana por conta de um show, quando a gente deveria se revoltar com a nossa situação de não poder jogar no final de semana por conta de violência. Qual é o valor pior da sociedade? Você não poder jogar por conta de violência ou porque tem um outro evento? Isso que revolta a gente. Olha, a gente vive num lugar, não é, Edu? A gente vive num lugar onde as torcidas não podem ir no estádio, ou 2 times, 3 times não podem ir no estádio no mesmo dia porque vai ter gente morta. Isso é revoltante. E não ter um evento ou outro. Quanto mais evento, melhor.